Bom, nossa aula está sendo gravada, certo, gente? Ah, bem, então, eu penso que a gente já pode começar, a maioria já está, os demais vão entrando, tá bom? Qualquer dúvida, a gente troca uma ideia. Lembrando que, por se tratar de uma aula virtual, é importante, na hora que a gente for tentar fazer alguma pergunta, esperar pausar, né? Para não ficar aquela confusão. Procure deixar os microfones desligados. Liga só na hora que for falar, para evitar barulhos, entendeu? E aí, antes de começar a nossa aula, eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem, tá certo? Uma mensagem na seguinte intenção, é que eu sei que a gente está passando por um momento de pandemia, um momento triste, tá? Mas essa é uma coisa que nós temos que superar, porque a nossa rotina ela deve ser mantida, tá certo? Então, os professores, a escola, a coordenação, a diretoria, está fazendo aí um esforço imenso, tá bom? Para que a gente mantenha a nossa rotina da melhor maneira e vocês, eu tenho certeza, tá certo? Que vocês também estão aí com esse, estão escrevendo aí, né? Boa. Eu tenho certeza que vocês também estão aí bem focados, tá? O nosso objetivo continua o mesmo, né? A gente ainda pensa, tá? No Enem, enfim, a gente ainda está focado, eu estou fechado com vocês como sempre. Eu tive alguns problemas, tá? Alguns dias aqui com relação, porque eu mudei de cidade, e aí a questão de internet, aquelas coisas, eu fiz alguns vídeos para vocês, só que a gente não conseguiu transformar o formato aqui desde casa, enfim, eu soube que também outro professor deu uma força, né, por enquanto, dessa minha ausência aí, mas ainda bem que a gente já conseguiu estabelecer a normalidade, tá bom? Estamos aqui hoje para falar sobre filosofia medieval, tá bom? Eu acompanhei, vi que vocês já fizeram aí algumas aulas de revisão. Filosofia a gente estava um pouco mais atrasado e hoje a gente começa no conteúdo novo aí, falando sobre filosofia medieval. Beleza? Então, sejam bem-vindos, salvação a todos. A partir de agora, vamos falar sobre a filosofia medieval. Professor, licença. Pode falar. Tô mandando no chat que ainda tem gente na sala de... Tá, deixa eu voltar aqui. Então. Estou admitindo aqui, ó. Admiti todos. 21 participantes. E aí, tem mais gente? Se tiver Acho mais que não, alguém. acho que agora já Pronto. foi. Se tiver mais alguém, se mais alguém entrar, aí fala, tá certo? Eu vou lá e coloco todo mundo. Bem, então, galera, deixa eu passar. Olha só. Na filosofia medieval, que é o tema de hoje, tá certo? E aí eu trouxe essa figura. Todo mundo tá vendo aí a tela, né? O slide, a projeção. Positivo, professor. Show. Tem alguém aqui, o Renan. O Renan entrou agora. Bem, eu acho que tem mais alguém aqui para entrar. Eu estou acompanhando aqui, tá? Entraram mais pessoas aí. Pronto. Então vamos lá. Conforme vocês estão vendo aqui, no nosso tema, filosofia medieval, estamos vendo aqui uma figura, certo? Representada aí, onde a gente, logo de ideia, a gente tem ali, ó, como se fosse um castelo, isso representa o reinado, né? E a gente tem também a igreja, um bispo, um padre, o papa, alguém nesse sentido aí. Então, é justamente esse período que a gente vai retratar quando a gente fala em filosofia medieval. É a filosofia, gente, da Idade Média, tá bom? É aquela filosofia onde nós temos o poder da igreja, tá bom? Bem forte, assim como o poder do rei, tá? Deixa eu admitir mais gente aqui. Isso.
Sejam bem-vindos, tá bom? Quem está entrando agora, estou colocando o pessoal aqui, tá? Bem, então olha só aqui, a filosofia medieval, pessoal, ela foi desenvolvida lá na Europa durante o período da Idade Média. E aqui eu tenho uma informação para vocês, ó. A Idade Média, ela é um período que durou aí basicamente 1000 anos, tá certo? 10 séculos. Então ela vem lá do século V até o século XV. Esse é o período da Idade Média como um todo. O estudo filosófico ele começa a ficar mais específico a partir de uma fase da Idade Média que é conhecida como a Baixa Idade Média. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre algumas escolas aqui, a pratística e a escolástica são as principais. A gente vai discutir sobre isso na aula de hoje. Fica na Tá? tela o tempo inteiro. Perguntas, A né? tela dele. Microfone aí, Noemi. Vamos, desliga, por favor, tá? Só liga na hora que for tirar alguma dúvida, tudo bem? Bem, então, como eu estava falando aqui, gente, ó, lá na Idade Média, do século V ao século XV, né? Então, foram 10 séculos aí. Tem mais alguém para entrar? O Hugo. O Hugo entrou aí. Bem, o que acontece? Nós temos aqui, ó, duas influências principais, que são as escolas chamadas de a pratística e a escolástica. A gente vai discutir basicamente sobre essas aqui, sobre a figura de dois importantes filósofos, tá bom? Teóricos e teólogos, que eram o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. Esses são as principais referências quando vocês escutarem falar em filosofia medieval. O detalhe é que a pratística, ela foi a primeira, tá bom? Que o seu período aí mais forte foi na Alta Idade Média. E é importante dividir, né? Então, a gente tem essa Idade Média do século V até o século XV, porém, a Baixa Idade Média, ela vai do século XI até o século XV. E a Alta Idade Média é do século V ao século X. Nessa Alta Idade Média, a gente tem influência maior da pratística, tá bom? E na Baixa Idade Média, da escolástica. E aí, os principais representantes, como eu falei para vocês, é o Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. Então, a filosofia medieval, ela tentou fazer uma relação entre duas coisas que a gente diz o seguinte hoje, né? Rapaz, ó, ciência e religião não dá para a gente discutir. Basicamente é isso que a gente escuta falar. Só que a filosofia medieval fez isso. Oi, meu irmão. Fala. Qual é a diferença de patrística e escolástica? Então, é isso que a gente vai falar sobre na aula de hoje, tá bom? Eu não coloquei ainda porque eu estou no início, mas eu vou trazer aqui os slides explicando isso aí para vocês. Tudo bem? Calma aí que a gente chega já lá nessa parte aí, tá? O importante é que você entenda é que agora, você e todo mundo, né? A gente está falando sobre filosofia medieval, que teve a influência de duas escolas principais, que foi a pratística e a escolástica. Uma liderada pelo Tomás de Aquino e outra pelo Santo Agostinho. Ok? Essas daqui que a gente vai dar evidência. Claro, tiveram outras, mas essas são as mais cobradas, principalmente no Enem. Tá bom? E nesse período, essas escolas, ó, elas tentaram fazer uma relação entre razão e fé. Tentou unir, né? Ou seja, tentou fazer da filosofia uma ciência unindo aí a fé cristã ou a consciência cristã com a razão filosófica. E aí surge a filosofia científica. Então, basicamente, nesse período da Idade Média, a filosofia medieval, tá? Foi o período onde as escolas elas tentaram unir fé e razão para dar explicação aos fenômenos, dar explicação às coisas. Beleza? Bem, então, existem aqui algumas características dessa filosofia. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Elas tinham inspiração lá na filosofia clássica, e a filosofia clássica é aquela filosofia que vem lá da Grécia, né? Os antigos gregos, a gente está falando de filosofia antiga, os pré-socráticos, tá bom? E aí, os socráticos também, como o Sócrates, depois seus discípulos, o Platão e, por fim, o Aristóteles,
Então, ela traz inspiração nessa filosofia antiga. Ela tenta fazer essa união entre fé cristã e a razão, tá? Ou seja, tudo aquilo que se tratava enquanto um posicionamento cosmogônico, não sei se eu já falei isso para vocês, aquilo que era explicado através de mitos, de fantasias, né? A ciência tenta agora, a ciência filosófica tenta explicar as questões dos dogmas, melhor dizendo, da igreja, através de um posicionamento racional. Então, foi basicamente isso que se fez, é quando surge aí os estudos da teologia, por exemplo, tá? Utilização aí, de conceitos da filosofia grega ao cristianismo. Então, eles tentaram trazer aí as principais questões para a expansão do cristianismo, tá certo? Aqui foi um momento muito importante porque a Europa, ela vivenciou uma grande decadência aí, principalmente na Alta Idade Média, por volta do século XII, aí, século XIII, teve uma invasão bárbara, né, sobre alguns países lá da Europa Ocidental. E o cristianismo ele começou a ficar, digamos assim, sufocado, começou a perder respaldo. E aí as cruzadas, não sei se já ouviram falar nisso, né, que eram quando os exércitos medievais, os templários, né, que era o exército do papal, tá bom? Que era a nobreza dos grandes reinados. Eles foram retomar os territórios e teve a reconquista, por exemplo, da Península Ibérica, a reconquista dos territórios franceses, lá da Europa Ocidental como um todo, sobre a fé cristã, tá bom? E aí, esse contexto está todo inserido dentro aí da filosofia medieval. Claro, eu estou falando muitas coisas aqui de relações distintas, de conteúdos distintos, mas é só para que norteie, para que vocês entendam qual o posicionamento aí de como surge e se fundamenta essa filosofia medieval. Então, ela busca a verdade divina, né? Lembra que, antigamente, o que era divino não tinha um respaldo, digamos assim, científico. Então, a filosofia medieval, ela traz aí essa razão para tentar justificar as questões divinas. Então, fez essa aproximação entre fé e religião. Isso foi o período conhecido como a filosofia medieval. Tudo bem? Dúvidas, angústias, estão conseguindo acompanhar aí ou está muito difícil? Tudo bem, tudo bem. Ah, tranquilo, professor. A massa. Massa demais, então. Vocês são fera. Nada. Vocês são fera. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Trouxe aqui algumas questões importantes lá da filosofia medieval. Então, uma primeira delas, a gente destaca aqui, muitos filósofos dessa época, eles também eram parte aí do clero, ou eram religiosos, né? Lembra que aqui o cristianismo estava em evidência na Europa como um todo, tá bom? Principalmente, pessoal, depois da queda de alguns impérios lá na Idade Média, a primeira parte, né, do século V até o século X, como o Império Otomano, né, o Império dos Bárbaros e por aí, e aí, ou seja, todos aqueles impérios que eram conhecidos como pagãos, eles começam a entrar em decadência, e aí vai surgindo os impérios do cristianismo, da cristandade, tá? Então, essa filosofia teve uma importante característica dos padres. Esses filósofos, eles eram, por exemplo, padres, eles foram canonizados, o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, né? Por isso que Santo Tomás, viraram santos, né? Então, eles tinham essa relação com o clero. O período da Idade Média também, e aqui é outro bizu, tá certo? Que vocês têm que entender. Era um período onde a igreja, né, e os reis, eles tinham um poder muito grande. Inclusive, né, a igreja, na Alta Idade Média, do século V ao século X, ela era maior, inclusive, do que os reinados. Tá bom? Quando a gente chega, tá certo? Na filosofia medieval, que vai discutir a segunda metade da Idade Média, a partir do século XI, aí a gente começa a ver uma inversão de papéis.
os reinados, eles começam agora a ser maiores, mais poderosos, por exemplo, do que a igreja. Mas, assim, como um todo, a filosofia medieval, e no contexto da Idade Média, elas tinham um papel muito importante com relação a esses dois sujeitos aqui, tá certo? A igreja e a monarquia. Tudo bem? Então, outra característica importante, tem alguém querendo entrar aqui? Pronto, já aceitei. Outra característica importante, gente, é o seguinte, ó, nesse momento, né, porque a gente está falando aqui da Idade Média, ou filosofia medieval, os grandes pontos de reflexão, eles faziam um contexto completamente favorável, tá certo, às discussões religiosas, porque lembra que se propôs aí em trazer uma relação entre fé e razão, entre ciência e religião, duas coisas que não se discutem, né? Eu acredito que não, eu acredito que se discutem. Inclusive, nesse período aí, a filosofia tentou fazer essa aproximação e fez com muito êxito, tá bom? Bem, então os temas eram pautados, por exemplo, na existência de Deus, né? A fé, a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o que era o pecado, né? O que era a encarnação divina. Então, esses eram os temas que os estudiosos tentavam discutir na época, tá? Claro que temas como, por exemplo, a matemática, como o desenvolvimento da oratória, né? Da retórica, da gramática, tá bom? Tudo isso estava contido também no estudo filosófico. Mas começa a surgir aqui outros estudos, como a existência de Deus, né? A encarnação, e por aí vai, tá certo? Então, esse era o ponto de discussão, tá? E essas reflexões, ó, elas eram desenvolvidas aí, tentando contemplar os estudos científicos, tá? E não podiam se contrapor à verdade divina, que era aquela relatada na Bíblia. Então, basicamente, esses filósofos, eles conseguiram, de certo modo, trazer fundamentos para a Bíblia, né? Alguns, por exemplo, principalmente a corrente ateísta, né? Aquela que não acredita, por exemplo, nas perspectivas divinas, ou também a corrente dos agnósticos, né? Fazem muitas críticas aí às discussões que estavam pautadas lá na Bíblia, porque a Bíblia era um documento que foi introduzido sem, por exemplo, uma propriedade historiográfica, por exemplo, um referencial teórico que pudesse comprovar a sua avaliação, né? E aí os filósofos, eles começavam a trazer questionamentos no sentido de que, olha só, se a gente for parar para pensar filosoficamente, os filósofos, eles se pautam muito em os pré-socráticos, Sócrates, por exemplo. A gente não tem registro de Sócrates bem tão fundamentado como a própria Bíblia. A gente não tem, por exemplo, Platão, né? A gente não tem Aristóteles, o seu discípulo. Então, a Bíblia tem mais fundamentos teóricos, tá certo? Que possam ser palpáveis, concretos, do que, por exemplo, a filosofia desses filósofos antigos que eu estou falando para vocês, né? Então, eles começaram a fazer essa relação, os filósofos medievais. Então, naquele período, por exemplo, que a gente vai começar a contemplar aqui, não se tinha textos escritos a partir do próprio Jesus Cristo, do Messias, né? Foram seus apóstolos que começaram, né, a trazer esses ensinamentos, principalmente depois de sua morte. E isso, para alguns, é algo, digamos assim, que não tem propriedade. Poxa vida, mas os escritos de Aristóteles, de Platão, também eram dessa maneira, e a gente estuda eles até hoje, né? E por que não, partindo pela perspectiva da filosofia medieval cristã, a gente entender uma objetividade dessa maneira. Estão conseguindo acompanhar? Está claro o que eu estou colocando aqui? Tá sim, professor. Ótimo. Então, a filosofia medieval é justamente, ó, essa fonte aqui, tá certo? De discussão entre os princípios do reinado, os princípios religiosos, tá certo? E a filosofia antiga. Então, é unir fé e razão, tá bom? Então, esse é o tema aí importante que frisa
essa filosofia. Deixa eu aceitar aqui mais alguém que está querendo entrar na reunião. Pronto, já está inserido. Bem, então aqui a gente teve alguns períodos, tá bom? Dessas filosofias aí, durante a Idade Média, como vocês podem ver aí, tá bom? Uma vez que a Idade Média foi um longo período histórico, da história ocidental, ela foi dividida em algumas fases. A principal fase foram essas duas aqui, ó, a escola patrística e a escolástica. Corresponde aos dois últimos períodos da filosofia medieval. Portanto, elas surgem, né, e se colocam, principalmente a escolástica, ela se pauta mais no final da Idade Média, na segunda metade, né? A conhecida como a Baixa Idade Média, tá bom? Inclusive a patrística se coloca também que ela é conhecida como uma filosofia até antiga. Ela teve, alguns historiadores colocam que ela teve a sua importância também no período antes o medievo, né? Antes o período medieval, tá bom? Mas essas duas são as principais aí para a gente ter atenção. Claro que diante dessas fases, a gente teve, eu vou pincelar essas aqui, a filosofia dos padres apostólicos, tá bom? A gente teve também a filosofia dos padres apologistas. Então, veja, o Messias vem com seus apóstolos, então surge aí a filosofia medieval. A gente tem os padres apologistas, que vão fazer apologias aí aos escritos, né, sagrados, e vem as principais, que é a patrística, que essa daqui tem toda uma influência lá do Platão, tá bom? Que o Platão trabalha com a questão da compreensão sensível e inteligível, então a patrística vai discutir sobre isso. Eu me lembro que eu falei de Platão em aulas aí para vocês, tá? E a gente tem a escolástica, que vai dar outra razão aqui, é como se fosse a escola aristotélica, é mais voltada aí, tá certo? A perspectivas atuais, científicas, tá bom? Então, a gente também vai pincelar sobre essas aí. Então, basicamente, foram divididas entre essas quatro, porém, a patrística e a escolástica, a gente está chegando na hora de explicar isso aí para quem teve aquela dúvida, certo? Mas vamos começar, ó, a filosofia dos padres apostólicos, tá bom? Eles recebem esse nome, uma vez que esse cristianismo era primitivo, né? E era baseado lá nos escritos, tá bom? De diversos apóstolos. Então, foi o período onde os apóstolos de Cristo, por volta do século I e século II, né? A filosofia desenvolvida esteve muito relacionada a esse aqui. Porém, a filosofia medieval vai contemplar principalmente a patrística e a escolástica, mas é bom a gente contextualizar, tá bom? Então, os filósofos desse período eles estavam preocupados em explicar os ensinamentos de Jesus no meio pagão. Basicamente, era esse o objetivo da filosofia, né? Falar sobre o Messias, falar sobre Jesus Cristo diante dos pagãos. Bem, a filosofia dos padres apologistas, aqui a gente tem a representação, só para tentar ilustrar melhor, eles eram responsáveis aí, ó, pela aproximação do pensamento grego-romano aos conceitos cristãos que estavam se disseminando, né? Então, aqui a gente tem toda uma discussão desde os filósofos antigos, né? Ou seja, aqueles filósofos que se preocupavam, como o Platão e o Aristóteles, né? Ser questionador, aquela união entre fé e razão. Então, eles faziam essa apologia aí sobre esses conceitos que tinham influência da filosofia lá da Grécia, filosofia antiga. Por volta lá dos séculos 3 e 4, tá bom? A filosofia medieval, ela passa para uma nova fase relacionada com a apologia, onde esta era uma figura da retórica que consistia na defesa de algum ideal, né? No caso aí existia a fé cristã. Então eles falavam através da retórica, tá bom? A retórica seria justamente a arte de você argumentar algo, fazer com que as pessoas entendam aquilo que você fala. Eram muito utilizadas, por exemplo, na perspectiva dos sofistas. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, onde o Aristóteles vivenciava esse meio aí e acha que os sofistas eram uma ameaça à democracia grega.
né? Então, os apologistas aqui, eles, através da retórica, tá bom? Eles falavam coisas do cristianismo e faziam com que as pessoas compreendessem. Isso é a retórica, é fazer ser compreendido, tá bom? Eu estou explicando aqui para vocês e vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Se trata da retórica. No cenário aqui, vai se referir justamente à intenção de aproximação entre fé e razão, tá bom? E isso foi muito importante para o desenvolvimento dessas práticas que a gente vê agora, ó, nessas filosofias que seguem agora, que essas são as mais importantes, né? A filosofia pratística, a pratística, ó, se preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios cristãos, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente começa a ter uma visão mais profunda sobre essa filosofia pratística. Esse nome vem de patriarcado, vem do pai, né? Então, a filosofia pautada essa aí no patriarca, tá bom? Que, no caso aqui, era explicar os ensinamentos da fé cristã, do cristianismo, para as sociedades pagãs, tá bom? Então, recebe esse nome também, ó, porque os textos desenvolvidos no período foram escritos aí pelos chamados padres da igreja, né? Então, muitos escritos que iriam explicar essa relação entre fé e razão eram constituídos aí pelos padres da igreja, por isso que recebe esse nome, ok? Bem, ela foi desenvolvida a partir do século IV e permaneceu até o século VIII, tá certo? Outra característica importante, né? Esta é uma fase inicial do desenvolvimento da filosofia medieval. Lembra que eu falei para vocês? Ela está mais voltada ali à primeira parte da Idade Média, né? Quando o cristianismo estava concentrado lá no Oriente e queria também se expandir pela Europa, tá? Então, ela fica concentrada, e claro, ela está caracterizada por toda a Idade Média, né? Mas ela fica mais caracterizada principalmente na Alta Idade Média, tá? Então, por isso, a maioria dos filósofos eram também teólogos. E o tema principal era a relação da razão e da fé. Trazia pratística. Então, aqui se preocupava basicamente em explicar a existência divina, né? A existência de Deus, dos dogmas da igreja, do cristianismo. Basicamente era isso que se preocupava essa escola pratística. Mais questões aqui, ó, para a gente frisar mais, tá? Os padres da igreja, eles precisavam explicar conceitos como a imortalidade da alma, a existência de um só Deus, os dogmas, a Santíssima Trindade, tudo isso fundamentado, né, na ciência, ou seja, na filosofia grega, tá bom? Então, foi essa aproximação de fé e razão. Dentre os padres da igreja destacaram-se, ó, o Irineu, tá bom? E esse aqui, ó, o Inácio, tá bom? O João Crisóstomo e o principal deles, ó, alguns dos principais dele, o Ambrósio de Milão, porque nesse período a Península Itálica teve grande importância porque elas se desenvolveram a partir desse renascimento cultural e urbano, né? Eles tiveram o desenvolvimento, olha só, a região da Itália, da Península Itálica, a região de Siena, eles desenvolveram o transporte marítimo de mercadorias, e isso, pelo Mediterrâneo, eles conseguiam, tá certo, fazer com que essas teorias, né, ou essas explicações da existência de um Deus só, e por aí vai, os dogmas da Santíssima Trindade, se espalhar mais rapidamente pela Europa, tá? Os filósofos mais destacados no período foi o Santo Agostinho de Hipona, lá nessa região também da Península Itálica, certo? Então, uma dica para o Enem, quando a gente fala em filosofia pratística e filosofia medieval, aí a gente lembra da pratística e da
escolástica, e na patrística a gente tem o mais importante, que é o Agostinho de Hipona, que era a região lá da Itália que ele viveu. Alguém tem dúvida aí? Quer falar? Tiago, Oi. Ícaro. Tiago, me Oi, diga uma Ícaro. coisa. Foi porque a gente saiu aí, essa filosofia aí, essa idade medieval, a gente saiu do monoteísmo, não, do politeísmo para o monoteísmo, não foi? A gente, Cristianismo, exemplo, o quê? no cristianismo, não. No cristianismo, não, né? Não, no cristianismo continua o Não, eu tô politeísmo. dizendo, não, eu tô dizendo que eles são contra o politeísta, né? De vários deuses, por exemplo. Eles se concentram apenas em um Deus, não é isso? Eles quem? É Você a fala? fé cristã, isso. Não, pelo contrário. Vamos lá, a fé cristã, ela é, de certo modo, talvez isso seja até um pouco, digamos assim, hostil da minha parte para falar para vocês, mas ela é uma fé politeísta. Porque o politeísmo que eu estou colocando aqui é aquele politeísmo que entende várias santidades. Então, o cristianismo é caracterizado por isso. Talvez você está falando aqui o politeísmo lá da filosofia antiga, do período da cosmogonia, que aí sim a gente se refere apenas a deuses, um único Deus e vários deuses. Eu acho que é por aí que você está pensando, não é isso? Desta forma. Pois é, mas veja, pela perspectiva filosófica, tá bom? Não daquela filosofia antes da cosmologia, você está falando da cosmogonia. Eu estou falando aqui de cosmologias, tá? Eu estou falando de pensamento filosófico, e no pensamento filosófico, a cristandade, ela é politeísta. Quando a gente fala, por exemplo, em Santíssima Trindade, né? Quando a gente fala em Pai, Filho e Espírito Santo, está vendo que são várias entidades que a gente tem. Agora, o cristianismo, ela é uma corrente, ela é uma religião, entenda isso, que ela acredita em um único Deus, que é o Deus. Por exemplo, o islamismo quem é o Deus do islamismo? É o Alá. Quem é o Jesus Cristo do islamismo, por exemplo? É o profeta Maomé. Só para a gente tentar fazer uma comparação. Ok? Deu uma clareada melhor aí? Ok, Tiago. Deu tudo certo. Beleza, então. E o seguinte, a maioria dos filósofos, eles eram também teólogos. E o tema principal era essa relação entre fé e religião. Tá? Gente, eu tenho um pouco tempo para tentar colocar essa aula, porque o ideal era a gente falar assim, 2 horas. Tem muitos detalhes que era importante vocês saberem, tá certo? Então, assim, eu não vou conseguir contemplar tudo. Então, quem tiver mais alguma dúvida ou quiser se posicionar, é importante, tá certo? Que faça isso, que aí a gente vai até criando temas para as próximas aulas relacionadas ao nosso tema central, que é a filosofia medieval. Tá bom? Professor, oi. Nosso amigo Ítalo, ele fez uma observação no chat. Acho que foi uma pergunta. É porque eu fechei aqui para eu poder ter acesso. Deixa eu ver como é que chega lá no. Ítalo, você pode falar, amigo? Acho que fica mais fácil. Eu estou na tela aqui. Pergunta, Ítalo. Ele falou que a Santíssima Trindade é só uma pessoa. Sim, sim. Mas veja só, a gente está falando aqui enquanto do ponto de vista da fé, né? Então, o ponto de vista da fé, inclusive, eu também tenho fé, é importante a gente ter fé, não é essa discussão que a gente quer travar aqui, né? Do ponto de vista da fé, a gente pode sim. O que eu estou querendo colocar aqui é a explicação filosófica dessa discussão de realidade baseada no princípio filosófico, tá bom? Não é contra, né? É apontando outra corrente que da perspectiva que eu vou tentar explicar para vocês com um exemplo. Por exemplo, imagina só como é que se explicava filosoficamente, a gente tentar fazer essa discussão entre fé e razão, né? Como é que se explicava isso por essa filosofia pratística?
Então, imagina que, pela nossa fé, inclusive eu acredito que a mulher, né, ela veio de uma costela de um homem. Só para ficar claro um exemplo. Tá? Só que como é que a gente explica isso filosoficamente? Não cientificamente. Eu estou querendo trazer aqui a filosofia pratística para tentar explicar essas discussões. Tá? Como é que, por exemplo, a gente explica que Jesus ressuscitou? Né? Então, como é que os pratísticos eles fizeram essa aproximação? Eles faziam a seguinte indagação. Ó. Eles pegavam a própria Bíblia, tá certo? E lá na Bíblia, eles analisavam os seus escritos e viram que foram os apóstolos. Mas como é que os apóstolos, como é que se comprova? Porque a comprovação naquele momento era da seguinte maneira, ó, o apóstolo Tiago, ele viu que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele teve lá 50 testemunhas. Então, tudo isso era relatado. Então, não foi uma pessoa só que falou. Era através de relatos. Então, essa era a aproximação que se fazia. Então, essa filosofia, ela tentava trazer uma explicação das questões divinas, né, que cientificamente não pode ser, por exemplo, explicado, mas fazia uma aproximação através dos textos e dos escritos bíblicos, entendeu? Então, do ponto de vista da fé, é possível, sim, a gente colocar várias explicações, mas do ponto de vista filosófico, a gente tem que tratar com aquilo que se tinha documental na época, que eram os escritos sagrados. E aí, quando a gente fala em politeísmo, né, e voltando aqui à discussão da pergunta, o politeísmo sobre o período mais antigo que eu falei, né, que era a cosmogonia, vários deuses, tudo bem que a Santíssima Trindade, na concepção de fé, né, é uma única pessoa, mas filosoficamente ou até cientificamente, se a gente for discutir cristandade, ela possui, por exemplo, a autoridade do Papa, então é uma santidade, ela possui alguns santos, né? Ela possui várias entidades, santidades, que, de acordo com a perspectiva filosófica, elas são consideradas politeístas, né? Mas, assim, é um único Deus, entendeu? Existe apenas uma diferença de como se entendia na filosofia e antes da filosofia, essas discussões aí. Quando eu estou explicando para vocês, eu estou falando sobre o pensamento filosófico, tá? Então, não se entendia enquanto monoteísta, não teve essa, na minha visão, essa separação. Consegue compreender? Aqui. Tá? Faz o seguinte, eu estou gravando, talvez como a gente vai falando várias coisas e também não dá para todo mundo se manifestar, ao tempo a gente pode ir colocando questões, eu também posso pesquisar mais coisas, tá? Mas eu penso que o importante para a gente esclarecer é esse pensamento da filosofia pratística em trazer essa explicação, tá certo? A gente vai aprofundar mais isso agora quando a gente chega lá na filosofia escolástica, como vocês estão observando agora, ó, nessa figura aqui. A gente vai começar a falar em um processo mais elevado da Idade Média, tá certo? Essa corrente aqui, ela se aproxima mais com a discussão enquanto ciência, que a gente está colocando aqui, porque ela vai trazer aí o empirismo. Então, ela sai um pouco aí dessa discussão mais da filosofia antiga, tá? E ela está voltada à segunda parte da Idade Média, a Baixa Idade Média. Então, eles defendiam que era possível conhecer a Deus através do empirismo, da lógica e da razão. Essa corrente aqui, diferente da pratística, ela vai começar, pessoal, a trazer os princípios religiosos sobre o desenvolvimento da teologia. Aqui era, por exemplo, a formação, por exemplo, dos padres, a formação teórica dos padres. Os padres, eles iriam começar agora, ó, a explicar os ensinamentos bíblicos, né? Então, lembra que na outra era conhecer a Santíssima Trindade, explicar sobre isso, explicar sobre a encarnação, explicar sobre a existência de Deus. Aqui não, aqui é explicar como eles podem ser, por exemplo, como
eles podem professar esses ensinamentos, ensinar a ser, por exemplo, padres, a serem do clero, ok? Então, o texto continua aqui para dar explicações. Ó, ele é baseado lá na filosofia do Aristóteles, tá? Foi um movimento filosófico medieval que se estendeu aí durante o século IX até o século XVI, mais ou menos. Tá? Bem, ela surge com o intuito, ó, pronto, isso aqui que eu queria destacar, de refletir sobre a existência de Deus, da alma humana, da imortalidade. Em suma, ó, desejam justificar a fé a partir da razão. Então, esse foi o principal esforço e o objetivo da escola de pensamento filosófico conhecida como escolástica, lá da Baixa Idade Média. Tá? Queria justificar aí, ó, a fé e a razão, fazer outra aproximação, agora de cunho mais específico, tá? Trazer aí a lógica e a razão. Vamos falar mais sobre essa escola aqui, ó. Bem, a escolástica, ela pretende defender a doutrina cristã das heresias que apareciam e que ameaçavam romper com a unidade da cristandade. Tá? Então, isso aqui, vejam que ela difere um pouco da outra, porque aqui ela iria, por exemplo, a questão do milagre, né? A questão do ateísmo, ela iria tentar justamente provar, ou não no sentido de provar, né? Queria fazer esse diálogo. E uma das principais funções nesse período aqui da escola escolástica foi que, a partir dela, o cristianismo ele começou a ser mais professado. Quando a gente chega, por exemplo, na Idade Moderna, quando a gente começa, inclusive, olha só que interessante, quando a gente começa, inclusive, com a questão dos descobrimentos, né? A chegada, por exemplo, dos colonos lá aqui na América, como um todo, foi a escola responsável, né, pela catequese, foi a escola responsável pela formação de padres, de professores do cristianismo, para que se espalhasse e chegasse ao maior número possível. Entendeu? Então, teve muita influência nisso aí. Tá? Bem, grandes filósofos, tá certo? Também tiveram aqui. Estou com medo aqui da hora e nossa aula parar. Alguém já viu alguma mensagem aí? A gente já passou de 40 minutos, né? Nesse período, ó, São Tomás de Aquino, tá bom? Ele tem uma obra que vai explicar a teologia. Algumas, você pode ver todas as obras sobre teologia, teologia da libertação, vai trazer essa influência da escola escolástica. Era como se fosse assim, seminários para a formação de padres, né, e de professores de teologia. Tá certo? E a escolástica ela permaneceu em vigor, tá certo? Até a época do Renascimento, quando começa a Idade Moderna. Bem, pessoal, eu penso que o nosso período de gravação ele já deve ter acabado, só que eu vou continuar para tentar finalizar. Só alguns apontamentos aqui, eu vou interromper esse compartilhamento para vocês focarem e eu vou ver agora se eu consigo acessar esse chat. Deixa eu ver se eu... Professor, por favor, manda o slide no grupo. Mando sim, fique tranquilo. Porque eu tô tentando... vocês estão só me vendo agora como um todo, né? A informação lá parou, não é isso? Isso mesmo. Isso, correto. Pronto. Então, aqui, ó, só para a gente finalizar esse momento, um minutinho no máximo aqui, e se tiver alguma dúvida, a gente trocar uma ideia. Olha só que coisas interessantes aqui. Esse período responsável aí, que a gente tem essas duas mais importantes, né? A escolástica e a pratística primeiro e depois a escolástica, elas são responsáveis aí, em um primeiro ponto, né? Para fazer essa aproximação entre a razão, que era típico da filosofia lá da Grécia, tá certo? E os princípios religiosos do cristianismo, que foi iniciado lá na Idade Média. Então, ela foi fundamental para tentar trazer essa união. A dica que eu deixo aqui é o seguinte, quando a gente escuta falar em filosofia medieval,
né? A gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte relacionando a própria Idade Média, tá? Que vai do século V até o século X, e nela a gente tem uma maior influência da filosofia da escola pratística, tá? E ela tentava explicar as questões mais divinas, por exemplo, pautadas nos escritos bíblicos, tá bom? Quando a gente chega na Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV, a gente já tem uma maior influência de outra escola, tá certo? Que é a escolástica, tá bom? Os dois principais da patrística e da escolástica é o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, a gente tem que frisar, e nela, na escolástica, ela já está mais relacionada ao processo da teologia, né? As argumentações dessa aproximação de fé e razão sobre os preceitos de como organizar seminários, né? De como preparar o padre, como ele ser formado para o cristianismo ele começar a ser cada vez mais se expandir, tá bom? Então, esse conjunto conhecido como filosofia medieval, ele foi muito importante aí para o desenvolvimento do cristianismo, inclusive, né? Influenciou, inclusive, na Idade Moderna, tá certo? Principalmente com a escolástica, alguns países que foram colonizados pela fé cristã, como é o nosso aqui, tá certo? Então, essas basicamente foram as principais questões, pessoal, da nossa aula de hoje. A gente tenta retomar isso aí nas próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem dúvidas, esse é o momento, tá bom? Para falar, eu vou dar um jeito de transformar em PDF e mandar esses slides lá no grupo para vocês logo. Se vocês tiverem questões aí, abre o microfone e pergunta, que a gente pode trocar uma ideia. Tudo certo, professor. Tudo top, tudo top. Tranquilo, gente? Beleza? Ó, qualquer dúvida, também vocês têm meu contato já, né? Eu estou no grupo. Vocês podem também tentar falar comigo aí pelo WhatsApp, fazer chamada de vídeo, alguma coisa nesse sentido. Só não vai fazer, né, de 10 horas da noite ou 5 horas da manhã, porque ninguém merece, né? E aí, alguns temas relacionados sobre esse contexto que a gente falou aqui, eu tenho mais coisa também que eu estudo aqui, tem outros materiais, né? Tenho alguns textos, tenho mais informações, eu também posso fazer mais pesquisas aí para tirar a dúvida desse povo aí que é top, que é show esse terceiro ano aí de Bananeiras. Beleza, turma? Valeu, deixa eu encerrar aqui essa... Abraço, meu amigo. Abraço, a gente se fala, tá certo, gente? Valeu, professor. Tamo junto. Boa aula. Valeu, a gente se fala. Tamo junto, hein? Até a próxima. Valeu, falou, obrigado. Valeu.